Olá, terceiro médio, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vou dar continuidade à nossa aula sobre segunda geração modernista. Vou falar de Alcântara Machado. Eu já até havia citado, né, ele na nossa aula anterior, e hoje eu vou falar de forma mais aprofundada, tá bom? E aí a gente encerra essa segunda parte sobre a segunda geração modernista. Então, Alcântara Machado, ele foi, apesar dele não ter participado da Semana de Arte Moderna de 22, ele foi um autor de suma importância para o modernismo no Brasil, né? Porque ele assim, escreveu não, mas ele colaborou em várias revistas do modernismo, difundindo a visão modernista, né? De uma nova linguagem estética, e dos preceitos modernistas de maneira geral. Então, ele foi muito colaborativo no sentido de difundir as ideias modernistas na literatura brasileira. O próprio Mário de Andrade, ele escreveu o prefácio do primeiro livro do Alcântara Machado. Então, existe uma ligação muito grande entre ele e os autores modernistas também, tá? Eu vou me ater, né, nessa aula, para também a gente não se alongar muito, a principal obra do Alcântara Machado, que foi escrita em 1928, que é Brás Bexiga e Barra Funda, né? Então, pelo próprio nome dos bairros, a gente já mais ou menos já sabe a temática aí desse livro, né? Então, a gente vai falar, ele fala na obra, né, sobre a imigração italiana lá, só os Parmeira lá, né? Então, assim, então a gente está falando aí da imigração italiana, em São Paulo, né? Lembrando que a temática do modernismo é São Paulo, né? De maneira geral, é São Paulo. Então, só que assim, não aquilo que a gente fala dos grandes centros, a gente vai mais pro subúrbio, vai em lugares que até então a literatura nunca foi. A gente vai conhecer pessoas que até então a literatura nunca apresentou pra gente, tá? Então, essa obra, ela é muito importante. Ela foi uma obra inacabada, infelizmente, porque Alcântara Machado teve uma vida muito breve. Ele morreu precocemente aos 34 anos, deixando essa obra maravilhosa aí, sem terminar. Porém, mesmo sem terminar, a gente coloca como uma das principais obras da literatura brasileira. E até pelos motivos que eu vou falar a seguir, vocês vão perceber que é inacabada entre aspas, porque ela é um livro, seria uma obra escrita em contos, né? Então, são contos que têm um início, meio e fim em cada um deles. Então, a gente considera uma obra inacabada porque ele morreu antes de finalizar, mas a gente consegue entender o contexto da história assim, tá bom? Então, o que que a gente tem de novo nessa obra de Alcântara Machado, né? Nós temos, primeiro, um dos preceitos do modernismo. Então, a gente tem uma linguagem mais concisa, mais objetiva e extremamente popular. Então, vai demonstrar como os imigrantes italianos falavam da forma das ruas, né? Então, a gente não tem aquela linguagem pomposa, é uma linguagem popular coloquial, tá bom? Que é um dos que nós já vimos, uma das características do modernismo aí, tá? Então, nós temos as narrativas mais dinâmicas e plásticas. E o que que significa isso? Significa que nós temos o leitor, primeiro, vivenciando o cotidiano ali da personagem. Então, a gente se sente dentro da história. Em segundo lugar, a grande inovação, e por isso que o Alcântara Machado é tão importante, nos apresentou uma narrativa é, que é feita em flashes, como se fosse noticiário de notícias. Ninguém tinha feito isso até então na literatura brasileira. Então, por isso que ele é de suma importância, por nos dar toda uma nova linguagem na literatura brasileira, tá? Então a gente diz que Alcântara Machado passou para a gente uma literatura cinematográfica, porque ela é como se fossem flashes, é como se fossem peças da montagem de um filme, as obras dele, os contos dele, tá bom? Desculpem. Então, assim, esses contos, eles são montados em quadros.
Isso é interessante, em flashes. Então não tem aquela narrativa tradicional. Então é bem interessante, super diferente, tá? Então isso causa uma estrutura totalmente diferente no gênero conto, né? Então é um conto completamente diferente, e isso que dá a importância de Alcântara Machado nos traz também uma dinâmica estética dentro da literatura totalmente diferente, não existia isso até então, né? Ele escreve toda a obra em terceira pessoa. E assim, como a gente já tinha visto em outras obras, ele não se preocupa muito com a estética, estrutural da língua. Tá? Então a gente não tem uma estrutura gramatical tradicional. Ele subverte toda essa estrutura, tá? Então a gente tem uma estrutura diferente. Então, assim, para finalizar o vídeo, gente, fazendo um resumo, a gente pode dizer que Alcântara Machado trouxe para a gente toda uma nova estética para o conto no Brasil, tá? Então, esse é o foco principal da obra de Alcântara Machado, que a gente tem que ter mais atenção, tá bom? Então, gente, espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima e beijinhos para vocês. Tchau, tchau.